dia, bom dia, bom dia! Que bom estar aqui com vocês nessa manhã de feriado, né? Olha aí que coisa linda, olha que resiliência. Adorei ter vocês aqui, gente. E chuvoso, né? Isso é uma bênção, uma dádiva. Isso, bônus hora dobra, viu? Quando a gente vem num sábado, chuvoso, feriado, bônus hora duplicado. Então, muitas carinhas que eu não conheço aqui, porque vocês estão no ciclo 1, né? Vocês vão me ver aí no decorrer dos ciclos. Eu dou praticamente aula em todos os ciclos, do 1 ao 10º. Então, a gente vai se encontrar um pouquinho. Como o Lê falou, a gente está aqui desde muito tempinho, né? A gente não vai dizer o tempo exato, mas, assim, de muito tempo, aonde a Fundação ainda estava em obra, né? E a minha vida espiritual começa lá atrás, com 2 aninhos, mas é uma história muito longa. A gente deixa para uma outra aula que vocês vão ouvir aí no decorrer, tá? Então, assim, a gente vai trazer hoje a energia sexual. Eu adoro a aula no discurso da horizontalidade, tá, gente? Então, vocês podem perguntar, vocês podem interromper, vocês podem levantar a mãozinha, porque é uma aula que mexe com a energia psíquica. Então, é uma aula que a gente vai estar trabalhando aqui algumas dúvidas e vieses que existem muitos, inclusive um tabu, né, quanto ao tema. Então, a gente vai falar sobre isso e a gente vai deixar esse tema muito mais leve, natural, como é de ser, né, como tem que ser. Então, me usem, me abusem, como o Lê falou, fiquem à vontade para perguntar, tá? E a gente vai conversar um pouquinho no decorrer. Alguém chegou a ler sobre energia sexual no livro de vocês, lá? Leu? Joia. Alguém sabe me dizer por que energia sexual é energia co-criadora? Não? Todo mundo entende co-criação, para a gente começar uma linguagem mais alinhadinha, né? Quem não entende? Levanta a mãozinha. Todo mundo entende? Que coisa linda é isso, hein? Ou entende todo mundo, ou todo mundo escondendo, né? Que não entende, né? Então, vamos lá. Eu vou explicar do mesmo jeito, mesmo entendendo, eu vou pincelar o que é, né? Obrigada, Ali. Então, a gente trabalha com a energia psíquica co-criadora. Quando a gente fala de co-criação, é com o sagrado, com o divino que habita em nós, né? Não é nada de fora. E por que o sexo é energia co-criadora? Porque uma das funções adequadas e principais da energia sexual na materialidade é a procriação. Espírito não faz outro espírito. Olha que coisa. Precisamos da materialidade para fazer um neném. Para trazer os espíritos reencarnantes, a gente não consegue fazer isso no plano espiritual. A gente tem que estar na materialidade. Só um corpo físico pode gerar uma vida, tá? Então, a energia co-criadora, entende? A energia sexual adequadamente utilizada é a energia co-criadora. É muito comum eu ver em clínica, eu sou terapeuta, né? Então, é muito comum eu ver em clínica o paciente chegar com essa energia inadequada, desvirtuada. E o quanto isso está prejudicando o andamento encarnatório dele. Então, assim, porque quando a gente está na psicologia do espírito, né, quando a gente trabalha essa linha, a gente olha por todas as vertentes. E a gente percebe, normalmente, quando essa energia é inadequada na fase adulta, ou seja, na adultez, já vem desde infância. Uma energia que não foi percebida pelos pais que estavam ali, ou foi percebida, e, na época, o pai não tinha, ou a mãe não tinha o conhecimento para organizar e educar essa energia. Então, é muito comum você ouvir falar, um adulto chegar em clínica e falar assim, não, desde os 4 anos eu levanto a saia das meninas. E aí todo mundo ria, disse. Né? Era engraçado. E o que é que o riso faz quando a criança faz isso? Reforça. Então, reforça aquela energia de que desrespeitar o outro a ponto de levantar a saia é engraçado. E aí, essa criança ela vai sendo educada a invadir esse metro, que é o do outro, e acha que aquilo é ok. Então, por que ele acha que é ok? Porque ela teve o reforço do núcleo familiar primário. Ah, esse pai e essa mãe faz de propósito? Claro que não. Nenhum pai, nenhuma mãe quer um desvio, né, nesse padrão. Só que, de fato, não se tem um conhecimento, um arcabouço, para orientar esse lugar. Então, essa criança entra, no sentido realmente primário da palavra, desorientada da energia sexual. É uma falta de orientação. É o que Kardec traz como educação sexual. A importância que a gente tem de educar os nossos. A importância de perceber o ímpeto primário ainda no não amadurecimento psíquico daquela criança, onde ela já mostra uma tendência sexual.
Então, é ali que a gente tem que entrar ativamente com a educação. E nunca no tabu, tá, gente? Assim, do tipo de proibido. Não, a energia do sexo é uma energia linda. É uma energia criadora. É uma energia da espiritualidade. É nossa, é uma energia como outra qualquer. Então, não tem que ser bloqueada, ceifada, condenada, né? Desde o celibato a gente traz isso, né, muito grande, né? Quando a gente vai para o clero, para a igreja, o quanto isso foi coibido, né? O quanto isso foi ceifado, o quanto isso foi drenado, o quanto essa energia represada gerou consequências graves para a evolução da sociedade, de violência, de guerras, de incompreensões, de abusos. Por quê? Se eu tenho uma panela de pressão, quem tem panela de pressão aqui? Eu morro de medo daquilo, gente. Jesus, eu não uso aquilo. Então, lembra da válvula? Ainda tem válvula, gente? Jesus, tem válvula. Então, lembra da válvula? A válvula é para quê? Soltar o ar. Minha mãe já explodiu centenas, né, gente, daquela panela. Então, assim, aquela válvula é para, supostamente, soltar o ar. Quando funciona, ela solta. Quando não, ela explode mesmo. Se a gente pega a panela de pressão e tampa a válvula, isso. Assim é com toda a energia que nos pertence, que nos circunda, não só a sexual. Se a gente represa essa energia, ela vai pipocar. Então, isso vai vir desorganizado. Então, represar e reprimir não é a saída. A saída é qual, Gice? Educar. A educação, ela perpassa por todos os nossos lugares enquanto espírito. A gente recebe, a gente aceita, a gente escolhe e decide receber um espírito em nosso lar para educá-lo. É um compromisso anterior no processo reencarnatório de vocês, no planejamento. Vocês vão ver isso muito mais bem explicado no ciclo 9, que vocês vão ver planejamento reencarnatório. Então, assim, a gente traz esse lugar para que a gente possa focar essa energia de forma adequada. Quando essa energia é adequada, e ela não está ligada a um órgão só, que é o genital, e nem só a procriação, tá? A energia aí diz, como é que fazem os padres? Como é que faz Divaldo Franco, né? Como é que faz as pessoas que sublimaram essa energia? É uma energia da criação. No holístico, chamado como energia da Kundalini. A energia da Kundalini é uma energia da criação. E o chakra que pertence a essa energia é o genésico. Por isso que a gente chama de função genésica ou disfunção genésica. Então, assim, é porque é o chakra principal que ordena e reorganiza essa energia no nosso corpo, um dos centros de força. Então, quando a gente está com ela desorganizada, com certeza a gente vai ter um desequilíbrio no genésico. Indubitavelmente. Por quê? Porque qualquer energia que desequilibra atinge nosso centro de força. Porque, na verdade, assim, vem do nosso centro de força para fora, né? Não é de fora para dentro, é de dentro para fora que desorganiza. Então, a partir desse momento que a gente entende isso tudo, que a energia da criação, que ela é uma energia como outra qualquer, que bem adequada como qualquer outra energia e canalizada, ela dá respostas incríveis, que sexo é afeto, tá? Então, assim, desvirtuar o sexo e usar apenas para a satisfação corpórea daquele indivíduo é desprezar essa energia. É usar ela de forma muito vazia, sem potência. Entende? Não coloca-se potência nessa mais energia. Energia do sexo, da sexualidade, é uma energia de alma, gente. De alma. Não é uma energia do físico, só para a satisfação e o prazer pontual. Ela também é para o prazer, mas isso não pode ser a função motivadora da energia. A gente não pode usar essa energia só para obter o prazer. Ou para desvirtuar, ou para pulverizar quando você está num casamento, por exemplo. Né? A escolha, um casamento é uma escolha, né, gente? Antigamente, não. Né? Se a gente for lá para trás, a gente sabe que nem sempre, infelizmente, era uma escolha. Mas hoje já é. Né? Então, a gente já está em outro lugar, glória a Deus, nesse lugar dos casamentos. Então, o casamento é uma escolha, mas é uma escolha. E permanecer no casamento também é uma escolha. Então, a gente tem que olhar, inclusive, para esse lugar nas nossas vidas. Como é que está isso?
Eu estou buscando muito essa energia fora do meu casamento. Eu estou buscando muito. No meu casamento, essa energia já se esgotou. Porque, entenda, com o passar do tempo, hormonalmente, a natureza é sábia, a gente vai ressignificando esse lugar. E aí, voltando ao que eu ia falar sobre Divaldo, dos padres, como é que canalizam isso para a criação. Canalizam isso para palestras, para pinturas, para arte, para música. Então, você tem como investir essa energia, caso você escolha, não porque ela foi reprimida, tá? Caso você escolha, porque você não precisa acessar essa energia só pelo ato sexual. Você pode acessar essa energia enquanto você pinta uma mandala. Qualquer poder criativo. O trabalho é uma energia sexual. Olha que interessante isso, gente. O quanto você coloca essa energia no trabalho. O trabalho social tem muito da Kundalini. O trabalho que você está no voluntariado, onde você ganha os bônus horas, né? Então, assim, tem muito dessa energia. Porque é uma energia propulsora. Quando bem canalizada e educada, ela é uma energia criadora. Ela traz potência para a nossa vida. Ela é aquela que te acorda na segunda de manhã, cantando para os passarinhos, porque você vai trabalhar. Quando ela está alinhada, você está alinhado, como qualquer outra energia, tá, gente? Não usa, eu falo dela porque é o tema da aula, tá? Mas isso acontece com todas as outras, tá certo? Então, assim, quanto mais alinhado estejamos nesse lugar, mais alinhada está a função. E Gice, como é que faz com relação a algumas coisas que a gente sabe que acontece? Quando a pessoa diz que desvia a energia mais sexual, quando a pessoa usa isso inadequadamente. Quando a gente está na materialidade, a gente vai falar das duas coisas, né, do personagem do espírito aqui, mas quando a gente está na materialidade, e eu falo da materialidade porque a energia mais sexual ainda está muito equivocadamente ligada a um órgão, então, a gente fala da energia sexual, quando a gente traz isso para esse lugar, no inadequado, é muito comum as disfunções biológicas acontecerem. Muito comum. Eu tenho uns 4 ou 5 casos de paciente agora, filhas, né, dos pacientes, que falam assim, Gice, meu pai descobriu um câncer de próstata. E aí, quando você vai ver o histórico do pai, um pai que se casou, estava noivo de uma outra na outra rua, tinha outras mulheres na rua, descobriu-se o filho, descobriu-se aquilo, etc. e tal, usou essa energia de forma inadequada, sem planejamento, sem educação. O que acontece? Esgota a energia desse órgão físico. Quando a gente usa qualquer coisa da gente que a gente desgasta, eu vou passar para um outro lugar para fazer uma analogia. Quando a gente toma muito sol, a gente não mancha a pele? Né? A gente toma muito sol. Eu sou do sol, viu, gente? Eu não tenho nenhum problema com o sol, não. Só estou falando assim, estou dando mais um exemplo. Você toma o sol desregrado, você não mancha? Não fica uma pele mais clara em algum lugar, outra depois não sai mais a mancha, né? Fica pintadinho. Isso. Dona, cadê seu nome? Me fala. Ana Dolores. Muito chique esse cabelo da Dona Ana Dolores. Eu adorei esse cabelo dela. Então, assim, fica toda pintadinha, assim, é que você usou inadequadamente aquela energia do sol na pele. Assim é com todos os outros órgãos. Se você usa essa energia inadequadamente, você tem um desgaste daquilo. É como se você drenasse essa energia que poderia estar sendo usada para otimizar esse lugar. E você está drenando, usando isso inadequadamente. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho agora mais o tema. Podem perguntar, viu, gente? A turma é caladinha assim mesmo? Não, não. Se quiser perguntar, levanta a mãozinha, hein? Podem perguntar. Então, assim, a gente vai aprofundar um pouquinho isso quando a gente fala das outras relações, né? A gente vai pincelar sobre a questão da homossexualidade e heterossexualidade, porque isso nada tem a ver com a energia sexual, mas eu pontuo porque está lá no plano de aula e a gente traz. Não tem nenhuma relação isso. Você nasce num corpo feminino, você nasce num corpo masculino, mas as suas experiências são de outra ordem, tá certo? Então, é encarado pela espiritualidade com a mesma naturalidade, com a mesma tranquilidade que é encarado em qualquer outra situação. Então, a homossexualidade, a sexualidade é equiparada com relação à energia mais sexual. Nada que muda.
Estamos falando da mesma coisa, tá? Então, eu só pincelo esse tema porque a gente já sabe que a naturalidade dentro desse tema é algo inerte ao tema, né? Isso já caiu por terra de ser tema de almoço de domingo, né? Não é mais de fulano, de ciclano, de beltrano, não. A sexualidade é algo individual e pertence a cada um. Não. Quer dizer, quando a pessoa fica anos, né, sem Ter relações sexuais, sim. anos, o que é que acontece com o físico dela? Ah, não. Se você conduzir essa energia para outras coisas, seu físico fica lindinho aí, caminhando assim lindamente. Não tem nenhum problema. A questão é que você tem que colocar essa energia em algum outro lugar, porque também você está desperdiçando essa energia. Então, você pode colocar na convivência da família, no trabalho, na criação, na alegria, né? Então, assim, gente, não associe energia sexual ao órgão, tá? O órgão sexual é o aparelho biológico de utilização dessa energia, mas é um dos. Eu falo que a energia sexual está em cada poro, né? Quando a gente fala em preliminares sexuais, né, que as mulheres são até mais adeptas, os homens também, né? Atualmente estamos aí com os homens com as ânimas mais afloradas. Então, até a pele é um órgão sexual. O toque, a sensibilidade, o pé de orelha, o cangote, né? Então, a gente tem outras funções sexuais. Isso não está atrelado a um órgão genital, tá, gente? Então, quando a gente estuda a sexualidade, inclusive, a gente vê que a sexualidade perpassa todos esses caminhos. E que está atrelado, psiquicamente falando, na energia psíquica, a admiração. Olha que interessante. Normalmente, a ânima que eu falo é o feminino, né? Essa energia feminina atrela a sexualidade à admiração. Dificilmente uma pessoa que está atrelada a isso vai desvirtuar essa sexualidade, essa energia, porque ela se entrega ao processo sexual posterior à admiração. Por isso que muitos casamentos se desfazem. Quando chega na minha clínica o casal para atender, e aí eu percebo ali que perdeu o que eu chamo de elan. Sabe o que é elan? Liga. Elan, sabe? Aquela coisa que une um tecido ao outro, um nó ao outro. Perdeu. É muito engraçado. O casal entra, tem duas cadeiras, são poltronas, fica assim. O outro está aqui. E não percebe. Olha que engraçado. Ela vira, dá meia costas assim, de frente para mim, e o outro está olhando para o chão, ou ali, ou de frente para mim. É notório quando você já percebe que perdeu essa conexão. Perdeu a admiração. Perdeu ou deixou de exercitar a razão pelo qual eles se casaram, por exemplo. Pela qual, né? Eles se casaram. A razão pela qual eles se uniram. Então, assim, há ali uma energia mais difusa agora, que aí a gente vai avaliar se ainda há alguma possibilidade de ponto de congruência, né? De convergência, ou não. Entende? Então, a gente vai trabalhar sempre essa adequação. Então, o não uso dela está tudo certo, como tem gente que não usa desde pequenininho. Alguém assistiu aqui o Divaldo filme? Sim. Desde pequenininho. A energia, né? Não usa desde da puberdade. Alguém assistiu Divaldo, né? O filme. Vocês viram que quando eles vão para uma casa de tolerância, que é muito engraçado, que vão com o Nelson, e aí ele pede para entrar, porque Nelson entrava e tudo mais, e aí, minutos depois, estão todos orando na casa. Ele entra e consegue colocar todos para orarem ali, porque a energia dele da Kundalini estava ligada já à criação desde sempre, desde prematuramente. Ele era um adolescente, os hormônios à flor da pele, gente. As mulheres seduzindo ele para poder entrar ali. Ele entra, mas ele entra seguro, contanto que Joana tem uma conversa com ele sobre isso. Não leve mais Nelson. Não é? Você vai lá ajudar essas mulheres, mas você não vai levar mais Nelson. E ele pergunta por quê? Porque ele ainda não dá conta dessa energia. Olha que interessante isso. Porque ele ainda não dá conta. Porque o processo evolutivo dele ainda precisa
engatar para naturalizar essa energia como o Divaldo já tinha naturalizado. Então, mas espelhando em Divaldo, que desde a adolescência nunca teve uma relação sexual, você pode canalizar isso para agora a obra que esse homem fez, Jesus. Olha o tamanho da obra da Mansão do Caminho, né? Então, assim, ele canalizou para a força criadora mesmo. Ele colocou essa energia na criação, na potência humana, no auxílio ao próximo. Ele chegou a ter uma conversa, isso tem no YouTube, depois vocês puxam lá, uma conversa com Chico Xavier, né? Porque minha intimidade com Chico é assim, né, gente? Eu falo de Chico como se fosse meu pai. Então, assim, ele teve uma conversa, ele foi lá conversar. E eu não vou falar a parábola agora que Chico traz, porque é linda vocês ouvirem de Divaldo. Depois vocês buscam lá no YouTube. Ele faz a parábola da árvore para Divaldo e explica a relação da sexualidade do fruto. E Divaldo sai calmo, porque Divaldo não conseguia entender como administrar aquela energia na adolescência, né? E aí ele acalma e alinha e adequadamente vai conduzindo essa energia. Então, a gente precisa compreender e nos conhecer para que a gente possa adequar esse uso, tá? Desculpa, meu bem. Gice, né? Sou eu, isso. Gice. Eu tenho uma dúvida em relação assim, a essa questão da energia sexual, porque uma vez eu li em relação a isso, assim, essas pessoas que têm assim uma troca de energia sexual, que tem muitos parceiros, né? Isso. Então, assim, eu li que acontece que, às vezes, quando a pessoa tem muitos parceiros, até é o caso de tem gente que tem problema, né, que é ninfomaníaca, como Sim, dizem aí já assim. é uma distorção mesmo. É isso. Uhum. Mas, assim, que existe uma troca, assim, por exemplo, quando tem essa energia sexual e que tem o ato sexual em si, Sim. existe uma troca muito grande de energias. Isso. Inclusive, disse que até no ato, essas pessoas que não tratam, assim, muito em relação a isso, elas atraem até espíritos e tal, outros espíritos que tem. Foi o que eu li, né? Fique à vontade. Eu tenho uma dúvida em relação a isso, já que não é um tema assim muito comentado, né? Então, Pronto. foi o que eu estudei. Eu queria saber um pouco sobre isso, assim, como acontece essa troca de energia, essas pessoas que canalizam assim muito forte, essas pessoas que têm muitos parceiros, né, que têm uma energia realmente assim muito forte, Sim. né? Até casais assim que tem, vamos dizer assim, troca de casais, essas coisas todas. Como é essa questão da energia sexual em relação à parte espiritual, né? Pronto. Eu sempre tive essa dúvida. Ótima pergunta. Eu vou te responder. Se ficar algo fora da sua compreensão, você me fala, tá? Porque eu vou tentar, porque você fez umas 3 perguntas em uma, aí eu vou... Isso. Mas eu vou te canalizar aqui as perguntas. Então, primeiro ela fala de uma energia, de troca, né? Quando o casal troca essa energia, como é que fica isso com muitos parceiros? Aí eu vou para outras áreas também, energia. Comida não é energia? Álcool não é uma energia? O hábito, né, da compulsão. Qualquer compulsão é benéfica? Não. Então, quando você come muito, você traz danos para o corpo, né? Esse corpo vai responder negativamente. Se você está fazendo um ato do alimento, que é para nutrir um corpo físico, para que na materialidade ele te dê condições de que você exerça a sua função e evolua enquanto espírito e personagem, né? Porque o personagem vai evoluir junto. Automaticamente, se você usa essa mais energia do alimento inadequadamente, o que acontece? O corpo adoece. Não tem jeito. Se você pega uma energia como o álcool, que essa sim é desnecessária, não tem nenhuma função para o espírito, muito menos para o personagem, e usa isso também de forma exacerbada, o que acontece? Adoece. Se você tem um hábito de dormir sempre muito tarde, ir para farra, sair, chegar às 3 da manhã, acordar às 7, você vai ficar bem por muito tempo? Praticando esse ato, pronto. A sexualidade é a mesma coisa. Se você tem o uso exacerbado dessa energia, essa troca energética com muita frequência, que não esteja voltada para uma cocriação com relação ao respeito, com relação ao sagrado que habita mais em você, porque ainda eu sei que é complexo entender a relação do divino com a sexualidade, né, com a energia sexual, mas é isso mesmo. Ela está intimamente relacionada, tá certo? Então, quando você desvirtua essa energia, como ela falou, a pessoa que tem muitos parceiros, essa energia ela vai estar íntegra, ela vai estar alinhada, ela vai estar adequada.
Aí ela me fez outra pergunta no meio da mesma pergunta, que foi o seguinte: essa vibração, como é que atrai esses parceiros que são atraídos, não é isso? Essas pessoas que são atraídos, vamos lá. Bom dia. Que são atraídos, como é que é? Se eu estou na vibração da compulsão sexual e só estou fazendo sexo por sexo, tá certo? Só por prazer, eu vou atrair um ser iluminado, gente? Não tem como eu atrair ali um ser iluminado que vai me entregar toda uma espiritualidade sexual. Obviamente que pela vibração, a gente trabalha isso em desobsessão. Os nossos obsessores são nossos maiores aliados, né? Eu dou essa aula aqui, eu não dei aqui não, né, Lê? Não, eu dei na outra. Ela briga comigo todas as vezes. Eu dei no outro ciclo básico, meu Deus. Mas foi esses dias aí, não foi? Então, a desobsessão, quando a gente está lá, eu trabalhei 10 anos aqui no pronto-socorro espiritual na quarta-feira. Quando a gente está lá, o espírito chega assim, mas eu quero fazer isso com ela, eu quero fazer aquilo com ela, etc. E tal. Aí eu chego para ele assim, tá, mas por quê? Porque ela também quer. O que ele está me dizendo ali? Que há o quê? Vibrar. O padrão vibratório está alinhado. Então, o obsessor é para botar na mesa do café da manhã. É para acordar, chamar ele para tomar café juntinho e falar assim, meu querido, me diga aí, o que é que em mim está chamando a atenção em você? O que é que em mim está atraindo você? Tudo começa e termina em nós, gente. Tudo começa e termina em nós. Não é o vizinho, não é o marido, não é o filho. Tudo começa e termina em nós. Então, pegar e colocar isso externo é negar o nosso autoconhecimento. Então, a partir do momento que você está nesse padrão, você só vai atrair pessoas do mesmo padrão vibratório, que também estão atreladas à compulsão sexual, que tem a ver com essa distorção. Aí, eu acho que a terceira pergunta foi, o que é que acontece, né, com isso? Quando você está com muita troca energética nesse lugar, o que é que vai acontecer? Quando você está trocando qualquer energia, sendo ela sexual ou não, o que é que acontece quando a gente troca inadequadamente, desregradamente? Vai ficar doente, desequilibra, desorganiza. Você começa a perceber que a pessoa anda mais cansada. Valtinho! Anda mais cansada. Pode ser, tem vários nomes. Um deles é a compulsão sexual. Então, Dona Dolores está trazendo que se chama compulsão sexual e que algumas mulheres não aguentaram e separaram por isso. Porque os homens, gente, trazem uma carga hormonal diferenciada da mulher, né? A testosterona está aí muito mais presente no homem do que na mulher. Então, muito... Dona Dolores, adorei essa trança aqui assim, viu? Eu sou toda chiquitésima, Dona... muito. Então, exatamente esse lugar do homem, de descanalizar essa energia, porque a gente ouve muito, viu, gente? Mas a mulher também, tá? Assim, numa proporção menor, mas as mulheres também usam essa energia de forma inadequada. Pelas funções hormonais, normalmente o homem, ele tem muito mais potência sexual. Não potência que eu falo de potência de... como é que eu posso dizer? De experiência, de força. Não, é de força que eu quero aqui falar, não de expertise sexual, mas de força sexual. Mas o homem, quando é educado, desde a infância com essa energia, quando alinhado, entende que essa força é uma força motriz para o trabalho também, para a prosperidade também, para a abundância na vida dele. Então, ele vai pegar essa energia, que é essa força, essa potência. E se ele for educado, ó, a função de pai e mãe aqui, com relação à energia sexual, desde a primeira infância, de que naturalizar o processo, não castrar o processo, não coibir, não tamponar, não fechar a válvula lá da panelinha de pressão. Se ele bem canalizar, ele vai entender, olha, a energia sexual existe, você pode usar ela de várias formas. Uma delas é o ato sexual. Uma delas, como eu falei no início da aula. Então, quando bem canalizado, esse menino cresce, ou essa menina também, a gente fala mais do menino porque a gente sabe que a iniciação sexual, por uma questão de tabu, é feita pelo pai,
com o menino precocemente, antes de alcançar a maturidade sexual, infelizmente, ainda acontece, muito forte no interior ainda. Então, assim, muito forte no interior. Enquanto a menina é guardada em casa, como se a virgindade fosse um pote de ouro. E aí esses universos nunca vão se encontrar, né, gente? Porque se a menina é um potinho de ouro e está guardadinha em casa, e o menino começa a vida sexual de forma prematura, o que, é que vai acontecer quando essa menina e esse menino se encontrarem? Qual é o seu nome? André. Seu André fala baixinho aqui, tudo certinho, viu? Ele é danado. Seu André é danadinho, ele está aqui baixinho, desequilíbrio. Desequilíbrio, seu André. Exatamente isso. Vou aí. Tem uma aqui. Ela pediu primeiro. Eu não estou controlando isso aí, não, mas ela disse que ela pediu primeiro, está tudo certo. Bom. Então, a partir desse momento, esse desequilíbrio. Entende? Então, qualquer energia desregrada usada, como seu nome, meu amor? Ana falou, é inadequadamente utilizada e é drenada essa força, não só espiritual, como biologicamente falando. E essa vida também desorganiza, viu, gente? Dá uma bagunçada geral, assim. Porque você começa a entender essa energia, a desfocar, sabe? Dá uma bagunçada. Então, dificilmente uma pessoa que está nesse padrão de vibração vai atrair um padrão diferente. Ok? Diga, meu amor. Oi, bom dia. Bom obrigada. dia. Meu nome é Thaís. Eu acho que esse assunto é muito interessante, inclusive muito importante. Porque hoje você estava aqui agoniada, tá? Porque você agora conseguiu falar uma coisa que eu estava querendo falar, que é o seguinte: hoje a sexualidade é vista como algo sujo. Isso. Hoje não, viu? Sempre. Faz. E isso muito me preocupa. Porque eu acho que a sexualidade é autoconhecimento. E isso é a base de tudo na nossa vida. Nós não temos esse estímulo, esse desejo, como algo que não é bom para a gente. É saudável para todos nós. Agora, eu acredito que o uso que se faz disso, o conhecimento que se faz disso, que pode se desvirtuar. Lindamente. O problema vem disso daí. Então, nós mulheres, principalmente, como você acabou de falar aí, para o homem, tudo é permitido, tudo é saudável, tudo é estimulado, inclusive dentro de casa, e para as mulheres nunca nada, nada, nada. E muitos casamentos são desfeitos por causa disso. Isso. Entendeu? Então, eu acho que é urgente, é gritante essa necessidade de nós conhecermos o nosso corpo. Isso. Nós sabermos o valor que nós temos, nós nos conhecermos, inclusive no aspecto do toque, para conhecermos o quão bom nós podemos sentir com a sexualidade. E encontrar esse prazer que os homens já têm, seja lá porque a testosterona é elevada ou não, mas que nós não usufruímos disso porque não nos conhecemos. Não nos permitimos. E isso é autoconhecimento, isso é evolução espiritual. Isso. E nós vamos estar agregando valor à nossa vida. Sexualidade não é sujo. Isso. O uso que se faz dela de forma inadequada é que pode desvirtuar e levar a algo não tão adequado, porque existe muita distância entre um sexo saudável, respeitoso, e uma, como é que você falou o termo aí, que é compulsão. Isso. E uma compulsão. É uma estrada. Em todos os lugares, exatamente. É uma estrada a ser alcançada. Então, o problema da sexualidade hoje é o tabu que é colocado em cima dela. Isso, Thaís. Então, o que é necessário é nos abrirmos, nos conhecermos, encararmos o problema de frente, seja na nossa vida e seja na educação que nós damos aos nossos filhos. Isso. Que eu acho que já passou da época de ser encarada a sexualidade como algo sujo e nojento. Isso. O que se faz uso dela é que faz denegrir o que é a sexualidade, que se fosse algo ruim, Deus não nos dava. E sexualidade não é só para procriação. Isso. Thaís traz duas falas que me chamou a atenção, que eu pincelei aqui e vou compartilhar com ela essa fala. A primeira é, quando ela fala de instrumento, né? A faca. A gente não usa para comer? Eu só uso, pelo menos nessa encarnação, não sei se antes, viu? Antes eu posso ter feito muita coisa com a faca, mas nessa eu só usei para comer. Outras pessoas usam para matar. O problema é a faca, gente? Nunca vai ser. O problema é o uso dela. O problema é o sexo, gente? Nunca vai ser. O problema é o uso dele. Agora, o que Thaís traz, que é muito forte na fala dela, é a questão do tabu. Do quanto a gente precisa se autoconhecer, né?
A questão do homem e mulher com relação à sexualidade é desde quando o mundo é mundo. Não lá na época Neandertal, não. No Neandertal estava tudo junto e misturado e a gente não tinha essa diferenciação. A gente só tem essa diferenciação a partir do momento que são criadas as sociedades, né? Então, a partir do momento que são criadas as sociedades, começa a diferenciação entre a mulher e o homem e o tabu como forma, como qualquer outra coisa que é criado, como o medo, como a culpa, como forma de manipulação. Então, a gente já sabe disso, né? Você tem que silenciar ou manipular uma massa ali, porque se ela é livre ou se ela é pensante, isso pode causar um problema social na vista de quem controla, né? Para a gente é evolução e está tudo certo. E tem que ser assim, tem que liberar esse pensamento, essa massa pensante, para que a gente consiga evoluir dentro de um coletivo. Mas esse coletivo que a gente está inserido com relação à energia sexual, que Thaís traz muito bem na fala, como sujo, vem de onde? Porque não vem de nós, gente. É o que Thaís falou, assim, é natural. Algo que é natural, algo que é inato, algo que é seu. Se você usar adequadamente, você não precisa passar por cima de ninguém com sua energia sexual. Já pensou nisso? A fome não é inata? Você não sente a fome ali? Ela não é algo que você... Claro, se você vê uma delicinha assim na vitrine, você fica com mais fome, né, gente? Quando você olha o cardápio, né? Mas ela não é algo despertada por isso. Ela é algo que você já vai buscar isso porque você está com fome. Ok? Então, isso bem canalizado vai nutrir seu corpo. Mal canalizado vai fazer o quê? O senhor André falou, adoecer você. Adoece, gente. Os marcadores inflamatórios vão lá para cima e a gente sabe que adoece o corpo humano, né? Então, o que Thaís disse, a compulsão é uma inadequação. Como qualquer outra compulsão, com qualquer outra energia que perpassa a experiência do espírito. Isso não se limita à energia sexual. O sexo é autoconhecimento como qualquer outra energia. Quando eu atendo paciente com compulsão alimentar, eu vou na compulsão, gente? Lógico que não. A compulsão é só um sinal vermelho, é só um alerta, é a ponta do iceberg. Eu tenho que ir lá na base, entender a origem da compulsão alimentar. Porque se eu trato a compulsão, que é fácil, e a gente trata em 2 sessões, ele vai para outra compulsão. É igual a bariátrica. Você fez a cirurgia do físico, mas não fez a cirurgia da mente. E a falta dessa energia Isso. pode ser também por educação, por exemplo, da minha faixa etária. Minha educação, em termos sexuais, foi totalmente... Anulada. Zero, Anulada, Você sim. não podia falar em nada dentro de casa. Nada dentro de casa. Até os 15, 16 anos, nada. Sim, Era totalmente resguardada. sim. Ninguém podia estar conversando essas coisas. Dona Dolores, que deve ter uns 40 anos no máximo, está falando que na época dela, Mas foi terrível. que foi completamente anulada a sexualidade. Sim, gente. Deus, né, que eu fiquei tranquila e calma. A Dolores, ela está incrível, Dona Dolores. Se a senhora me contasse... Olha que coisa linda. Época certa, momento certo, pessoa certa. Então, é possível... É a Dona Dolores como prova, gente? Claro que é possível. Óbvio que é possível. Eu posso falar aqui? A senhora está furando fila. Tem uma Quando pessoa na sua frente, eu mas... acho que isso é uma questão também dessa porta, dessa educação, que a parte que vem para um lado bom. Por exemplo, quando eu me separei do meu marido, o meu primeiro marido com 3 anos, eu fiquei 18 anos sem ninguém. Eu não queria Você ninguém. casou, ficou 3 Canalizei anos para a casada. educação, para o meu trabalho, a educação da minha filha. E não senti falta, eu não fiquei doente. 18 anos sozinha. Sim. Entendeu? Olha aí, tá vendo? E você ficou casada há 3 anos. Como? Fui 3 casada há anos. 3 anos. 3 anos, é. Ficou casada há 3 anos, se separou e canalizou 18 anos a energia da criação para a criação da sua Criei filha. minha filha. Até sair da faculdade, eu não tinha ninguém na minha casa. Ninguém encostava na minha porta. Olha aí, tá vendo? Dona Dolores dando aula, gente. Dona Dolores podia estar aqui comigo na frente. Exatamente. Nada, se tinha falta, eu não fiquei nervosa, não fiquei doente, não fiquei nada. Não fiquei nervosa, é ótimo. Adorei, eu não fiquei nervosa, Dona Dolores. Dolores, adorei, eu não fiquei nervosa. Ela não ficou nervosa, não ficou doente, não ficou nada. Sim, porque ela pegou essa energia, entende? E usou para o trabalho, gente. É a energia da criação, é a Kundalini, a energia propulsora, co-criadora. Meu Deus, senão de volta eu não conseguia dar uma palestra. O homem está com 92 anos dando olé na gente que tem 40, gente.
O homem está lá viajando em escala de viagem louca, ó, uma atrás da outra. Isso é energia bem canalizada. Entende que não se prende ao órgão? Não tem só relação com o órgão, com o genésico, com esse chakra. É uma das funções. E tem algumas pessoas que Dona Dolores, ela vai me bater. criticam, né? Falam, isso é louco, a pessoa dessa é louca, é doente. E ficar assim. Eu falei, pois eu não sou doente, eu sou totalmente saudável. Eu estou vendo. Uma mulher lindíssima, toda produzida. E as trancinhas. Eu vou fazer uma trancinha dessa quando eu sair daqui, Dona Dolores. Eu adorei essa trancinha. Diga, meu amor. Bom dia, eu sou Maria Ângela. Na verdade, assim, a minha pergunta tem a ver com o início da palestra, quando você falou sobre a criação, a energia co-criadora. Isso. E hoje está sendo muito normal a questão da homossexualidade. A gente já aceita essa realidade, né? Que antigamente era um tabu, né? Como era o tabu do sexo que Sim. Thay acabou de trazer na Então, fala assim, eu percebo que hoje até os adolescentes estão se colocando nessa condição de experimentar. Qual é a minha pergunta? Como é que a espiritualidade encara esse momento nosso aqui com relação à criação, já que a gente depende do corpo físico e depende dos parceiros para que seja gerada uma nova vida? Como é que é feito esse processo? Como é que está sendo percebido Organizado, isso? sim. Do mesmo modo que seria organizado com a homossexualidade ou com a heterossexualidade. Exatamente igual. Para a espiritualidade não tem diferença nenhuma a experiência se você tem com pessoas do mesmo sexo ou com sexo oposto. Na verdade, gente, vamos lá. Vamos lá. Exatamente, Mari. Exatamente, Lê. Exatamente. Ainda, Mari traz essa fala porque ainda existe esse olhar, né? Lamentavelmente. Porque qual é a diferença se eu divido se eu estou casada com João ou se eu estou casada com Joana? Eu fui convidada. Não estou falando de você, não, mas estou falando da visão geral. A criação. Sim. Isso. A geração de filho. A procriação. Não é sobre a relação, Isso. sobre a geração de novos indivíduos. Isso. Não deixa, João, não, porque João vai perturbar a aula. Não deixa não. Então, por quê? Quando Mari traz a questão da procriação, como é que é visto pela espiritualidade? Visto como é visto por um casal hétero que decide não ter filho. Não é porque a gente está num casal hétero que eu preciso ter filho, né? Eu passei pela experiência de ter filho, foi a melhor experiência da minha existência. Ter um baby de 10 anos, que não é mais baby mesmo. Já estamos aí na puberdade. Teria 15 filhos, gente. Melhor experiência da minha vida. Você tem 3? Ah, que delícia, Mari tem 3. Eu até queria, mas com 43 anos, estou sem coragem, viu, Mari? Não vou mentir, não, assim, sem coragem nenhuma, assim, dos 43 anos, mas até queria. Então, assim, melhor experiência da minha vida. Mas o que serve para a Gice não serve para a Joana. Joana pode estar casada, feliz e não ter filhos. Assim são as experiências homossexuais. Podem não procriar naturalmente, mas podem decidir adotar um espírito que reencarnou e, por alguma razão, pelas questões reencarnatórias ligadas àquele espírito, àquela experiência, ele foi dado à adoção. E ela pode ir lá e adotar. Tem as barrigas de aluguel também. Inclusive, isso está lá no plano de aula para trazer. Foi ótimo Mari ter trazido. As barrigas de aluguel, aqui no Brasil, não é permitido, tá? Você alugar a barriga e você acompanhar a gestação. Fora do Brasil, é. Aí eu trago o caso do nosso querido Paulo Gustavo, né, com o seu marido, que teve os 2 filhos, que é Gael e Romeu, eu acho. Acompanhei o caso na época, né, clinicamente falando, entendendo um pouquinho do processo. Eles foram para fora do Brasil para alugar as barrigas. Então, foram inseminados do sêmen deles, né, da matéria do sêmen de cada um em cada uma das mulheres. Cada uma delas tiveram um filho de cada um, né, através da inseminação artificial. E eles adotam essa criança, ou seja, eles são proprietários, entre aspas, né, são os pais dessa criança, e eles trouxeram para o Brasil, porque lá fora é legalizado, né, a barriga de aluguel. É uma outra forma, você não está trazendo espíritos ao mundo, não está no planejamento encarnatório, esses espíritos escolheram esses pais, porque senão acontecia o quê? Essas mulheres não teriam engravidado, gente. Quantos casais a gente conhece que está aí há 10 anos tentando ter neném?
Quantos? Então, senão, essas pessoas não teriam engravidado. Então, está no planejamento encarnatório, e aí você vai e busca esse filho de um outro lugar. Ou o filho cai na sua porta. Vindo aparelho biológico é uma das formas. Vir de um ventre dentro de uma relação heterossexual convencional é uma das formas. Mas pode vir bater, deixar na cestinha ali, na porta. Como eu tenho uma pessoa que criou uns 11 assim, em Feira de Santana. Porque, como conheciam, que ela adotava, automaticamente deixava na portinha dela. Não deixava nem mais na igreja, deixava na porta dela. Ela criou todos. Todos. E já tinha 4 dela mesma. Então, assim, deixava assim, ainda, às vezes, com cordão umbilical. Entende? Então, vem de alguma forma. A experiência, ela não deixa de chegar para o indivíduo se ele tiver que passar pela experiência, se for do livre-arbítrio dele, da escolhinha. A gente não trabalha com causa e efeito aqui. Vocês já entendem isso, porque senão a gente ceifa a questão do processo evolutivo, né? Então, se é uma causa e efeito, a gente fala, ok, vou evoluir para quê? Se eu matei, eu dizimei 60 mil pessoas há 3 encarnações atrás, ainda não paguei, vou ficar aqui para pagar, né? Se eu tenho que ser causa e efeito, é isso que acontece. Não, né, gente? Eu estou aqui evoluindo. Se matei, dizimei 60 mil pessoas há 3 encarnações atrás, lamento, não faria mais. E segue o baile. O que eu preciso adquirir é a consciência de que eu não faria mais isso em nenhuma encarnação daqui para frente. Daqui, como diz Chico, íntimo, né? Daqui para trás, a gente não pode fazer nada mais. Mas daqui para frente, a gente pode dar um novo final mas a essa história. Não vou deixar, não. João é meu companheiro de vida, a gente brinca muito nesse sentido. Bom dia a todos. E eu li recentemente algo com relação a isso, no livro que eu estou lendo de Francisco de Assis. E ele diz o seguinte, que a espiritualidade com relação à necessidade da sexualidade, envolvendo a questão da procriação, etc., existe no próprio planejamento espiritual do planeta Terra a natural procriação do homem. Então, esse equilíbrio, envolvendo inclusive a questão da homossexualidade, nunca vai ser desconstruído em função disso. Porque a própria humanidade regra isso, e pela forma que os espíritos vão reencarnando e vão evoluindo, isso vai naturalmente sendo construído. Você vê que as famílias têm menos filhos atualmente. É uma questão evolutiva isso. Não é uma questão de poda da sexualidade, sim, é que vai se tomando consciência em relação à sexualidade e se percebe que é uma energia criadora e não vinculada somente à parte de procriação. Isso. É lindo o que o João traz, porque, assim, além de ser um processo evolutivo natural, a gente já vê hoje famílias... Eu tenho um filho, gente. Né? Eu queria ter tido outro. Eu tenho um filho. Então, assim, a gente vê de famílias... Meu pai foi o 11º, né? Então, a gente vê de famílias atrás, sem nenhum planejamento, né, de que a ideia era procriar, né? E isso traz um processo de não orientação sexual. Porque é como se a função da mulher fosse... Gente, minha avó paria... Eu nunca vi negócio daquele, não, gente. 23 dias depois, ela estava grávida. Como é que pode? Jesus, José, Maria, todos eles... É uma turma de colégio. Misericórdia. Ó, 24 meninos, você fecha uma turma só para os seus filhos, né? Então, assim, uma turma de escolinha só para os meninos. Ó, são 24 aqui, a gente bota todo mundo na sala só e a gente fecha uma turma na escola. 22 irmãos e 2 times de futebol. Então, você percebe como a gente vai evoluindo. Hoje, você vê uma família, hoje, com 22 filhos, eu não conheço. Alguém conhece? Hoje. Estou falando assim, 40 anos. Quantos anos ela tem, dona Dolores? Ah, não, aí tudo bem. Ah, aí sim, é minha avó também, aí certo. Estou falando assim, com 40 anos. Alguém conhece? A pessoa tem 40 anos hoje tem 22 filhos. Não deu tempo, né, gente? Não fez como, não dá conta. Porque 22 filhos são 9 meses de gravidez, aí tem que engravidar de novo, mais 9 meses. Não dá conta, né?
Ainda tinha isso, né? Começava prematuramente também, né? Então, a gente percebe que é uma evolução. E essa questão que João trouxe é muito importante. Vai sempre haver um equilíbrio, né? Então, assim, a gente percebe hoje uma menor adesão, né? De ter 10 filhos, 15 filhos, porque o processo evolutivo já pede uma consciência dessa energia sexual e uma consciência social também, né? Menino hoje, só Jesus nessa causa, né? Ele é muito mais caro do que antigamente, né? Isso, e o equilíbrio do planeta também, né? Antigamente a gente tinha que botar menino na roda aí, porque tinha que popular esse povo aí, tinha que botar todo mundo aí para poder a coisa acontecer. Hoje não mais. Hoje a gente precisa trabalhar o quê? Olha que interessante isso. A gente precisa trabalhar o quê hoje? A consciência. A gente precisa ter menos filhos, porque com menos filhos a gente consegue estreitar essa conexão. Com 22, você acha que você consegue realmente conversar com todos antes de dormir? Já amanheceu de novo, né, gente? Porque você começa com o primeiro, quando chegar no 22, 5 horas da manhã. Porque você não consegue ter essa troca, né? Então, a gente precisa estreitar essa relação, estreitar essa consciência. Então, hoje é muito mais a educação, a intervenção, o olhar diferenciado. E aí a gente pode entrar por várias vertentes, inclusive, assim, por que tantas crianças autistas estão chegando? Por que tantas crianças com TDA estão chegando, né? Eu tenho escolas que, meu Deus, que me mandam um diagnóstico de 50 crianças com TDA. Eu falei, vem cá, gente. Transtorno de déficit de atenção sem a hiperatividade. Com a hiperatividade é TDAH. Então, dona Dolor está danada hoje. Então, dona Dolor, todo transtorno psíquico, a depender das razões, inclusive reencarnatórias que lhe aparece, você pode ter controle. Você pode ter a remissão total, mas vai exigir muito do histórico daquele paciente. É muito difícil eu te afirmar que cura todos. Eu acredito que a gente tem que analisar tudo, inclusive as questões pregressas reencarnatórias daquele indivíduo, né? Em clínica mesmo. Pode dizer. Foi eu de novo. Diga, meu amor. Ana é 3 em 1. Vamos ver se a gente... Não, é só uma. Essa é só uma. Não é bem uma pergunta. Não, pode segurar, porque... Não é bem uma pergunta. É assim, você estava falando de conscientização e tal. Isso. E, assim, por experiência própria, eu vejo muito hoje essa diferença em relação ao sexo. Você fazer sexo e você fazer amor. Né? Então, eu acho que o que conta muito que a gente vê isso, o amadurecimento em relação a isso, ao ato sexual, vem através disso. Então, você saber a qualidade, você saber que o ato sexual é uma união de espírito, sabe? É uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. Então, assim, você vai muito aquela coisa da qualidade, do amor que tem ali. Da entrega. Né? Isso, da entrega. Eu vejo muito, porque eu sou espírita há pouco tempo, então, assim, minha vida toda eu não fiquei procurando, assim, digamos, mas encontrou, me encontrar. glória a Deus. Então, eu vejo essa diferença muito grande, mas é muito grande. Sim. Entre você, da minha vida sexual antes e minha vida sexual depois. Então, eu comecei a ter essa conscientização. Eu acho isso muito importante. Perfeito. Né? Ana trouxe uma coisa muito... É Ana ou Anne? Ana. Ana trouxe uma coisa muito importante, assim, né? Existe uma crença limitante sobre essa fala que ela trouxe em cima do fazer... Seu André quietinho. Olha ali, seu André quietinho. E a Ana falando assim, hoje, seu André, parabéns, seu André, olha aí. Então, quando a Ana traz a dialética dela, né? De uma crença que a gente fala assim, fazer sexo e fazer amor, né? Por que a gente separa, né, gente? Não deveria ser um app obrigatório, aquele que a gente compra o celularzinho, já vem ali, sexo com amor, né? Não deveria ser exatamente assim para sempre, para a gente ter uma experiência muito mais vívida, rica, enriquecedora, de aprendizado, engrandecedora para o espírito, né? Porque a experiência sexual é grandiosa para o espírito. Então, essa energia ser trabalhada nas bases, nos lastros do amor, né? Não deveria ser algo desacoplado. E quando se desacopla, está na distorção. Entende? Porque, essencialmente, essa energia ela está acoplada. Ela é acoplada.
a distorção, a pulverização, o desverso dos parceiros apenas pelo prazer pontual e imediato da satisfação de um único órgão desacopla essa experiência da forma que ela deve e precisa ser vivida, que é associada ao amor. Diferente do que Thay trouxe lá do toque, etc., que é um autoconhecimento sexual, é um outro lugar, tá? Mas eu falo assim, a relação que a Ana trouxe, quando você tem a entrega dessa energia psíquica, sexual, com amor, a sua experiência é outra. E a forma, olha que interessante, quando você vive esse acoplamento, a forma que a gente educa os nossos filhos nessa energia é desse mesmo lugar. Olha que legal isso. Quando a gente vai falar sobre isso com nossos filhos, a gente fala desse mesmo lugar, que não é o sexo pelo sexo apenas. É o sexo pela essência, pelo encontro de alma ali, por algo que faz sentido. Tem que fazer sentido, porque tudo que faz sentido a gente sente com a nossa potência nesse lugar. Então, é necessário fazer sentido. Sexo com sentido, e nos dois sentidos, né? No consentido de consentir, porque senão torna-se abuso sexual, e no consentido de consentido, de dar sentido, né? É uma outra relação sexual. E se na cabecinha de alguém aí estiver passando, eu nunca vivi essa experiência, corre que ainda dá tempo. Né? Então, corre, ressignifica essa energia dentro de você, porque se você ainda não experienciou isso fora, é porque você não está experienciando isso dentro. Lembra da minha fala? Tudo começa e termina em nós? Se você está experienciando qualquer coisa desagradável do lado de fora, sendo na energia psíquica, sexual ou em qualquer outra, é porque essa experiência dentro de você ainda não foi alinhada. Ah, Joana é incrível. Lindo. Isso. É, exatamente. A luta que nós temos nunca é contra o outro, é sobre o nosso processo evolutivo. Eu preciso ser melhor do que a Gícia de ontem. Porque se eu não for, estou jogando fora a oportunidade. E, gente, olha isso que a Ana trouxe, é tão importante falando sobre energia sexual. Porque, assim, tem uma pergunta, João vai me salvar nessa hora. Sempre me salva nessa pergunta. Tem uma 909, né? Que eu nunca lembro o contexto íntegro de Kardec, mas ele lembra todos os contextos. Ele me salva até nas lives. Quando eu estou dando as lives nos outros centros, ele está lá. A pergunta que o Gi se referiu é na íntegra, é essa aqui. Mas ele vai falar na íntegra para vocês, que eu possa desenvolver, que é a pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Na íntegra eu não sei, mas pelo menos eu vou falar com as minhas palavras. Kardec pergunta para os espíritos se a gente poderia fazer as mudanças em relação às nossas atitudes, às nossas mazelas, e se era factível fazer isso, ou se a gente sucumbia mesmo no processo encarnatório, porque você tem muitas mazelas para tratar, etc. Os espíritos respondem assim, a resposta que é curiosa. Vocês podem, não só podem, como seria de muito fácil fazer essas mudanças. O que falta para vocês é vontade. É o querer. Então, com muito pouco esforço, essa é a palavra que está lá no livro. Vocês conseguem, e com muito pouco esforço. Ainda ele fecha assim, com poucos de vocês se esforçam. Então, gente, a nossa mudança interna, interior, para que a gente consiga realmente viver experiências que engrandeçam o espírito, né, que sejam uma experiência espiritual, né, nessa encarnação, depende só da gente. Que foi o que Ana trouxe na palavra de Joana. A gente não pode se permitir cair no mesmo buraco centenas de vezes. Olha, até 2 a gente tá tudo bem, né? Porque estamos no processo evolutivo. Mas centenas de vezes, gente, é uma escolha. É usar muito pouco dessa potência humana que nós somos, e essa potência espiritual, de entender que aquilo é nocivo para a sua vida. E que por que você continua se machucando? Porque você não está machucando só o outro quando uma atitude dessa seja
com relação ao alcance de um coletivo, né, de um ou de várias pessoas. Você está se machucando primeiro. Porque eu não machuco Dona Dolores. Está tudo bem, Dona Dolores? Ah, Dores. Eu não machuco Dona Dolores sem que eu esteja me machucando também. E olha que lindo, eu não faço bem a Dona Dolores se eu não me fizer bem também. O que eu faço de bem para ela sobressai em mim também. O que eu faço de mal para ela está em mim também. Então, gente, não dá mais para ter a consciência de que a gente passa por essa experiência reencarnatória dentre centenas que já passamos, achando que a gente tem que competir com esse outro, que o outro nos deve alguma coisa, inclusive perdão ou desculpa. Se a gente entender que ainda não falo com fulano porque ele me deve desculpa, volta, reseta, vai lá para trás, né? Porque a gente não entendeu nada do processo reencarnatório. Nada. A gente não precisa de nada que chegue do outro no teor de nos perdoar ou não. O que a gente precisa é entender qual foi a nossa coparticipação no processo. Gice, isso eu vejo muito em clínica. Gice, eu traio o mesmo padrão de homem. Sempre. Dá 6 meses, vira o mesmo traste. Eu falei, que coisa, né, gente? Não. Não é o mesmo traste, não. É porque você está se colocando nesse lugar na relação. Porque, por exemplo, um perpetrador, um agressor, ele consegue bater se não tiver ninguém para bater? Todo mundo sabe aqui que a gente lê sinais, né, gente? Numa relação, a gente percebe os sinais. E por que a gente fica? Porque a gente ainda acredita na pior mentira que nos inventaram, que é achar que a gente muda alguém. Ele vai mudar por mim. Gente, sai daí, pelo amor de Deus, levanta rápido. Ninguém muda ninguém, meu amor. O efeito da mudança não é de fora para dentro. Nunca vai ser, a não ser uma mudança odontológica. Essa acontece de fora para dentro. Você abre o dentinho lá, está sem um dentinho, sai com um dentinho. Essa acontece. Mas nem emagrecer é de fora para dentro, como eu acabei de explicar da bariátrica. Não é verdade? Faz lá uma cirurgia, você emagrece. Se sua mente não estiver acompanhando o seu processo de emagrecimento e você realinhar todo um hábito alimentar, uma atividade física, você volta a engordar de novo. Então, nada é de fora para dentro, gente. Máximo as luzes no cabelo, um corte, uma trancinha, como a Dona Dolores botou hoje. E, mesmo assim, se você não der manutenção, volta tudo como era antes. Entende? Então, a gente tem que levantar desse lugar, inclusive na nossa energia sexual. Giz, eu só atraio o parceiro que fica comigo, a gente tem uma noite linda, incrível, no outro dia, nem um bom dia manda. Ele não fez isso, tipo assim, ele não seduziu você, etc. e tal, mostrando ser um príncipe encantado, e no outro dia se mostrou, você já lia os sinais. Mas você insistia. Entende? Então, a gente tem que entender que tudo começa e termina em nós. Nós somos responsáveis, os únicos responsáveis pelo que nos acontece. E é difícil, vou mudar, é desafiador entender isso em várias vertentes. Porque como é que eu estou sendo responsável pelo caos que está a minha vida? Tá. Vem cá para te dar um abraço, mas continua sendo responsável. Continua, né? Agora, a parte boa é que você também é responsável pelo cais que sua vida pode se tornar. Do caos ao cais, a responsabilidade é integralmente... Não é o marido, não é a mulher, não é o filho, não é a sogra. Não é, viu, gente? Não é. Sei que sogra a gente adora colocar ali, né? Não, não é a sogra. Não é o sogro, não é o pai, não é a mãe, não é o irmão mais velho, não é o irmão caçula. Não é o chefe, não é o colega de trabalho. É você. Mude em você o que você quer ver no mundo. Mude em você a tolerância, já que você acha que ninguém tem paciência com você. Ninguém me ama. Você está amando a todo mundo indiscriminadamente? Porque amar filho é fácil, amar pai e mãe, a depender, é fácil também. Mas você está amando todo mundo que chega até você tem a sua escuta,
tem a sua verdade, tem a sua entrega, tem a sua alma. Porque quando eu estou com alguém, eu não quero menos do que a alma dele. E isso passa de marido, filho, a paciente, a colegas, a amigos. Quando eu estou inteira ali. E eu quero a sua alma. Eu não quero o personagem apenas. Eu quero entender, eu quero transitar pela sua vida, passar pela sua vida, compreendendo o que te faz fazer sentido. Ter sentido. Entende? Então, quando a gente começa a exercitar isso, a nossa vida muda absurdamente, porque o nosso olhar para a vida muda. É matemático, gente. Se a minha vibração para a vida muda, se meu olhar para a vida muda, eu mudo todo o entorno. Eu super concordo com isso, mas eu acho também que isso é um processo gradual e evolutivo do espírito eu acho que sim, acho que a gente tem que ter consciência disso e que você está trazendo é importantíssimo. A gente tem que trabalhar a autorresponsabilidade, porque o que já foi posto na infância, que vai influenciar certamente no nosso comportamento, seja nossas relações com nossos pais, seja a nossa aceitação de autoimagem, enfim, tudo isso vai interferir na gente, sem dúvidas nenhuma. Mas eu acho que é importante a gente, como ela trouxe, né, se perguntar qual a nossa corresponsabilidade nisso. Beleza, já está posto, mas e agora, o que fazer? Só que eu acho que isso também é um processo evolutivo. Às vezes tem padrões de relacionamento, você inconscientemente voltar para aquele mesmo padrão de relacionamento que você se coloca nesse lugar de ser tratada daquela forma, né, como você falou aí, de ser tratado como lixo, às vezes mesmo. Então, às vezes, você se enxerga dessa forma, mas eu acho que isso é algo que, às vezes, o sofrimento vai fazendo a gente perceber e se deslocar para outros lugares, e eu acho que às vezes tem muito medo também de você achar que não vai conseguir alguém melhor, sabe? Sim, não você merecimento. Acha que não vai conseguir alguém melhor. Isso, é um não merecimento. Não merecimento, exatamente. Isso que está embutido aí. Seu nome? Vitor. Vitor, sua fala foi excepcional. Deixa eu te falar sobre isso. O que Vitor traz, e a gente pode falar isso na energia co-criadora mesmo, né, de criação, é que a gente precisa evoluir sempre, né? Mas eu vou complementar, se você me permitir, viu, que Vitor sua fala, que isso só é possível quando a gente está disposto a fazer a trajetória do autoconhecimento. Eu não consigo mudar uma prática se eu não entender que aquela prática está sendo nociva para mim e para todos, ou para o outro. Então, eu preciso, pelo menos, me perceber assim, nesse cenário. E esse lugar da autopercepção está completamente atrelado ao autoconhecimento. E o que Vitor traz é muito importante, porque é processual. A natureza não dá saltos, tá, gente? O que eu falo aqui, claro, é para estimular vocês a praticarem a partir de agora. Mas, quando a gente planta um coqueiro, foi muito interessante que a gente se mudou para uma casa agora e eu queria um coqueiro enorme na frente. Aí João falou assim, você sabe que se a gente plantar esse coqueiro vai dar coco daqui a uns 2 anos, né? E eu querendo dar salto na natureza, eu falei, a gente compra um coqueiro adulto. Né? A gente compra um coqueiro adulto, finca aqui ele, planta, daqui a 3 meses ele está dando coco. Por quê? Porque a natureza não dá saltos. A gente planta sementinha. E isso eu faço muito com meu filho em casa. A gente tem horta, né? A gente planta sementinha. Eu faço ele acompanhar o processo, porque criança é imediatista, né? Ah, mãe, eu quero agora. Eu falei, a banda não toca nesse ritmo aí, não. Então, assim, você tem que fazer a criança entender que tudo tem seu processo também. Então, o que Vitor traz é de extrema importância. É processual, mas muito cuidado. Aí a outra parte, como tudo, tem o dos 2 lados, para que a gente não se camufle nessa desculpa altruísta de que eu tenho uma vida inteira para mudar um aspecto. Não temos uma encarnação inteira para mudar um aspecto. Você pode até passar uma encarnação inteira para mudar um aspecto. Mas, quanto mais apropriado você está de você, quanto mais autoconhecimento você tem, quanto mais você se compromete à prática de mudar aquilo que você já identifica nocivo em você, quanto mais você se compromete com o seu processo reencarnatório, quanto mais você se reconhece enquanto espírito, tirando o olhar apenas do personagem, que é esse instrumento rico de experiência, mas ele morre. Vitor vai ficar aqui, Gícia vai ficar aqui, por mais apegadinha que eu esteja a Gícia, ela fica, Vitor fica, e quem segue é o espírito. Tá?
Então, a gente tem que entender que a gente veio para esse processo. O que é que eu vim fazer aqui, Gice? Você veio apenas adquirir habilidades. Parece fácil, né, quando eu falo assim? Resumindo aí o balaio, é um balaio de gato. Porque, assim, adquirir habilidades, novas habilidades, interfere em todos os aspectos que você traz. Porque eu só vou adquirir uma habilidade da leitura se eu deixar com a preguiça de ler. Eu só vou mudar aquele aspecto se eu deixar com a preguiça de fazer esse passeio, como diz Mafalda, que eu adoro a Mafalda, de fazer esse turismo por dentro de nós. Então, eu só consigo fazer esse movimento se eu me comprometer comigo nesse lugar. Entende? Então, é um processo que precisa ser visto para que a gente também não fique na suposta e ilusória zona de conforto que não existe. E que a gente fique ali sentadinho, acopladinho, esperando que o mundo mude o nosso aspecto. O mundo não vai mudar absolutamente nada. O mundo muda o próprio mundo, o seu próprio processo. Mas o seu processo de individuação, como diz Jung, depende de você. Então, o que Vitor traz tem muita riqueza e a gente precisa estar sempre atento a esses dois lugares, porque eu digo a vocês, gente, olhe, o ego é ardiloso, sabe? E faz você acreditar que aquela sua que desculpa super bem elaborada de não ter visto ainda esse aspecto faz algum sentido. Não faz. Só está postergando o seu processo de autoconhecimento e o seu processo mais evolutivo de aquisição de novas habilidades. É só isso. Porque você tem essa potência de chegar no espelho, usar a energia sexual criadora e falar, a partir de hoje eu não sou mais orgulhosa. A partir de hoje eu não sou mais mesquinha. A partir de hoje eu vou trabalhar a mesquinhez em mim. Isso não faz sentido mais na minha vida. E como é que eu trabalho a mesquinhez? Sendo generosa. Então, a partir de hoje, eu vou ser generosa com todo mundo, inclusive com desafetos. Entende que não é fácil? É desafiador? E aí eu trabalho a mesquinhez. Como é que eu trabalho o orgulho? Saindo da poltrona do Olimpo, indo lá para a base. E falo, sinto muito. Não gostaria que tivesse sido assim. Entende? Então, a gente precisa sempre se perceber e se conhecer. Tá? E pode falar. Vá. Pode falar, dê patai. É porque a fala de Vitor estimulou. Obrigada, Vitor. Não tem nada, não. É porque eu acabo me perdendo também. Porque vem tantas coisas interessantes que eu acabo me envolvendo nas frases seguintes e acabo esquecendo um pouco. Realmente, tudo na vida é processo, com certeza. Eu achei lindo, como você falou, que não adianta a gente ficar se vitimizando, porque a gente vive um processo, a vida vai nos trazer outros processos. É uma escada que a gente vai subindo e a gente não tem nem direito a querer ficar vivendo eternamente no térreo, nem no primeiro andar, porque a vida vai nos empurrar. Isso. E a forma de nos empurrar é através da dor mesmo. Isso. E, realmente, o autoconhecimento, para meu ver, assim, eu tenho que agradecer a tudo na vida, porque eu, desde a adolescência, eu não sabia o que era, mas ficava martelando na minha mente. Hoje eu entendo que é intuição mesmo, meus anjos da guarda, seja lá o que for. E eu, nessa busca de querer saber o que era autoconhecimento, eu nem sabia o que era isso e ficava martelando no meu juízo. Sim. E a vida toda é esse processo, nessa busca de autoconhecimento. Então, para mim, é só gratidão. E, nesses processos, a gente vai buscar, né, informações, o que é isso, como é que eu faço, e não ficar só esperando a vida nos trazer. Isso. A gente tem que assumir esse papel de ser autor. Ser responsável pela trajetória. Dessa nossa busca de melhora, dessa transformação. Isso. E, nesse processo, eu tive já algumas experiências de aprendizado que me ensinaram 3 passo a passos que eu achei bem interessante, que é o seguinte, na condução da vida mesmo, né, para não estar sempre tomando na cara e batendo a testa sempre, e sempre se vitimizando ou só sofrendo, que é aquela questão do querer, saber e poder. Eu quero. Eu sei como eu vou conseguir o que eu quero? É uma pergunta. Pronto, eu já sei a ferramenta para eu conseguir o que eu quero, mas eu posso? Porque não basta só querer, porque não é tudo que a gente quer que a gente tem direito e que a gente pode, seja com a gente ou com o nosso próximo. Então, isso, para mim, foi um norteador para poder eu saber, porque às vezes a gente erra porque não sabe como fazer. Mas, para mim, Thaís, isso foi assim
uma trilogia, uma ferramenta que me ajudou muito a não quebrar a cara. Isso. Eu Serviu de quero. leme, né? Isso, eu quero. Eu sei como eu consegui o que eu quero, mas eu posso, isso que eu estou querendo, vai me fazer bem, vai fazer bem ao meu próximo. Então, para mim, isso ajudou muito. E uma outra é sentir, saber e ser. Não, ao contrário, desculpa. Saber, sentir e ser. É como você falou, tudo vem de dentro. Tudo, nada vem de fora, realmente. Então, a gente sabe muita coisa, a gente está aprendendo muita coisa aqui. Mas, se não toca os nossos sentimentos, a ponto de gerar uma transformação, não adianta. Porque, se fosse assim, os intelectuais eram os iluminados da vida, os melhores seres humanos, e a gente sabe que não é assim. Não. Se a gente quer emagrecer, a gente sai com uma dieta na mão de uma nutricionista, não significa que a gente vai conseguir, porque aquele ser não conseguiu tocar o nosso sentir a ponto de fazer gerar uma transformação. Ou a gente não se tocou mesmo. Não, a gente ainda. É a gente não, mesmo, não não o é o nutricionista. outro. Isso, É a isso, gente, então, perfeito. Por que eu falo isso? Porque eu sofri uma vida toda com intolerância à caseína e a glúten. E não foi suficiente para me tirar tudo isso. Então, o que a vida me trouxe? Dor. Então, é isso que eu quero dizer. Enquanto a gente não conseguir o sentir, e a gente não é culpado por não sentir, não, porque, como ele falou, é um processo. Depois de 20 anos sofrendo a dor desse processo, mesmo, é o que eu estou querendo dizer, mesmo eu sabendo que aquilo ali não me fazia bem, eu não conseguia sentir para ter força suficiente para poder parar com aquilo que me agredia. Então, a vida vai nos trazer processos através da dor, enquanto a gente não conseguir assumir o leme, que esse leme, esse rumo é da nossa responsabilidade. Então, realmente, vem de dentro essa vontade. E ferramentas existem para a gente buscar, para poder conseguir ter essa força que ela é necessária. E nunca vai ser realmente o outro. Mais uma fala importantíssima de Thay, porque é o seguinte... quando ela fala assim, a vida vai nos trazer dor para o processo, é porque, como ela acabou de dizer sabiamente, foram 20 anos sinalizando sem dor. E esses 20 anos foram negligenciados porque a gente acha que... Isso. Isso. Dores leves, sim, gradativamente, isso. Mas que não conseguiam gerar uma transformação, um sentir real, isso, para me levar a uma verdadeira transformação. Até que veio uma dor forte, que mexeu com o meu sentir, para poder eu conseguir ser diferente. Isso. Entende que a vida vai te dando toques mais sutis no decorrer do processo? É exatamente a fase do abuso, né? O abusador, ele já não chega no primeiro dia espancando você, por exemplo, né? Ele chega com algumas questões que vão ceifando a sua liberdade, vão ceifando o seu modo de ser, e você vai acreditando que é possível, né, se moldar aquilo. E aí depois acontece o que a gente já sabe e acompanha isso aí diariamente, lamentavelmente. Então, a vida vem dando sinais, gente. A gente precisa estar atento aos sinais, né? A gente não pode negligenciar com sinais, a gente não pode silenciar. Thay veio por um apelo. Eu também não como glúten nem lactose, que meu filho nasceu alérgico à proteína do glúten, né? Ao glúten, que é uma proteína. Ele é um não celíaco alérgico a glúten. Então, ele está com 10 anos, tem 10 anos que eu não como glúten, porque a partir do momento que eu soube, com 1 ano e 7 meses, que ele foi parar numa semi-intensiva na Aliança, por conta de uma ingesta de um pão de sal, eu tirei tudo de casa e fui entender que glúten existia, porque eu nem sabia o que era na época, né? Fui ler rótulo em até Nescau tem glúten, né? Então, eu nem sabia o que era aquilo. E aí eu tirei tudo da minha vida e no meu filho veio abrupta a experiência. Olha que interessante. Ele vinha com 1 ano e 7 meses, comeu um pão de sal na casa de minha mãe, porque o pediatra dele só liberava glúten, né? Assim, trigo. Com 1 ano e meio, eu estava na rua, minha mãe falou, posso dar? Ele está olhando para o pão. Eu falei, pode, já está comendo tudo, né? Não tem problema nenhum. E aí, quando eu cheguei, ainda dei uma mamadeira de batata doce para ele, que ele só comia os mingaus de fécula, né? Porque o pediatra dele é nutracêutico. A partir do momento que eu dei a mamadeira de batata doce para ele, ele começou a se coçar, fez vários edemas, globo ocular, pescoço, orelha, tudo. E aí eu cheguei de Piatã, morava na época, o Aliança, em 6 minutos, eu nunca tinha visto aquilo, eu subi canteiro, fiz, né, uma loucura para chegar na Aliança, e ele já foi direto para a semi-intensiva. Então, você vê que o aprendizado dele veio abrupto. Ou seja, ele é muito feliz sem o glúten, a gente nunca mais teve acesso ao glúten, mas eu tivei porque eu não queria que tivesse nada com poder de letalidade em casa, né, para ele.
E aí, a gente que tirou da família, né? Minha mãe hoje está mais especialista em glúten do que eu. Com todas as limitações vó é vó, né? Aprendeu a fazer bolo, aprendeu a fazer pão, aprendeu a fazer um monte de coisa sem glúten. Ele está lá agora, inclusive, para poder eu estar aqui com o João, ele está com minha mãe. Então, assim, a gente aprende por várias vias. O que a gente não pode é negligenciar, porque eu poderia ter ficado desatenta a esse processo. De lá para cá, eu nunca mais vivi uma experiência alérgica do glúten com ele, né? Porque eu fiquei, a partir daquele momento eu despertei, entendi o que tinha acontecido, que foi a única coisa diferente, fizemos o exame batata. Deu certinho ali a alergia ao glúten, o pediatra tirou e ele nunca mais introduziu, né? Porque a alergia era assim, você tinha um marcador até 7, dele deu 480 e poucos. Então, era muito, né, a intensidade alérgica dele. Então, às vezes, a vida te convida abruptamente, que foi o meu caso, ele foi desmaiado no meu colo, no colo do pai, atrás, que eu fui no volante, que eu não consegui nem entregar esse carro ao pai, que eu precisava ir dirigindo por conta do tempo. Então, eu fui no volante, o pai foi atrás. E chego lá, nesse hospital, já pegando um aprendizado, e aí eu enfiei as caras 2 anos, fui fazer umas cursos em São Paulo, fui fazer curso no Rio de Janeiro, levando ele, bebezinho, para poder aprender a fazer pão, fazer comida, fazer macarrão, porque na época, hoje está lindo, né, gente? Hoje é um paraíso sem glúten, você acha tudo no supermercado. Antigamente, 10 anos atrás, esqueça essa possibilidade. Então, eu fui fazer curso de tudo, me especializar na área, porque eu não podia fazer um reforço negativo alimentar com essa criança. Eu não podia dizer a ele, você não pode comer isso. Como é que eu nego comida a uma criança em formação? Entende? Então, eu fiz o inverso. Hoje ele tem tudo, come tudo que não tem glúten, né? Os bolos, os pães, etc. e tal. Mas a vida convidou ele mais abruptamente do que foi o seu caso de 20 anos. Só depois isso veio. O dele já veio potencializado. Então, entende que existem vários processos que a gente vai viver, e o que é importante é o que Thay disse, é o despertar. No tempo de Thay foram 20 anos, no tempo de Theo, que o nome dele é Theo, foi em 24 horas. Não é 24, não. Ele comeu, 3 horas depois, ele já estava completamente fechado em edema, né? Então, só para a gente ter uma ideia que isso é variável, né? Você pode ter uma experiência que ela pode ser longa para você aprender, e a outra te convida ao alinhamento ali. Ou você faz, ou a coisa se perde, entende? Pode falar, querido. Eu queria voltar no que ela falou da questão da dor. Ela falando, eu lembrei muito, por exemplo, de um processo que eu tenho alérgico, de sinusite. Eu convivi com ele, eu estou com 40 anos, pelo menos uns 30 anos de minha vida, a ponto de fazer cirurgia e tudo mais. Só que, para mim, é muito mais fácil lidar com isso já hoje, como se fizesse parte de mim, do que não ter isso. Quando eu fiz a cirurgia, teve uma remissão e tal, eu descobri tanta coisa. Por exemplo, eu não sonhava de lembrar há anos, por causa da oxigenação no cérebro. Passei, acho que 1 ano quase que sonhando diariamente. Só que isso me deu um medo, A inabilidade. Exato. Chegou Eu um sou pouco muito tardio. eu sou muito mais hábil. Eu estou pegando uma das vertentes de coisas que eu já passei. Eu sou muito mais hábil a lidar com a dor do que quando ela cessa ou então ela dá uma pausa, eu me sinto perdido. Fantástica a sua fala. Então, e eu vejo isso também muito na questão das pessoas que têm esse problema na parte sexual também. Eu acho que elas não conseguem sair daquele, se for um vício ou for algum problema, ela não consegue sair daquilo ali, porque é aquilo ali que ela consegue vivenciar e consegue lidar. Mas não Se consegue sem ajuda, né? Sem ajuda, Sim, às vezes, perfeito. consegue. Porque ela nunca experimentou, digamos assim, o normal. E porque o normal para ela, até então conhecido, é aquele lugar. Seu nome? Exato, Fernando. Fernando, sua fala foi ótima, porque assim, quando você fala assim, eu não me reconheço sem a dor, né? Porque a gente também aprende com o que a gente está adaptado, gente. Olha, o que é nocivo também pode ser rotina.
E é muito interessante essa fala dele, que quando ele traz para a compulsão sexual, né? De quando a gente tem um desvio, é muito difícil. Eu tenho pacientes nessa condição, tenho pacientes hoje nessa condição em clínica comigo, que tem compulsão sexual, e que a vida foi degringolada. Ele está com 45 anos hoje. A vida degringolou completamente por conta disso, inclusive a relação com o filho, enfim, com a família, completamente degringolada, não consegue sustentar relacionamentos saudáveis, muito complexo, a gente está tratando isso, inclusive, pelo viés do processo reencarnatório dele, mas que ele só se reconhece como indivíduo na prática desse ato, dessa exacerbação. Entende? Então, isso aí realmente já se conota uma distorção. É diferente de ser só um desequilíbrio, de algo que você dá para ali reorganizar e a coisa acontecer. Não, aí é uma distorção, como o Fernando trouxe. Ele só se reconhecia, mas validado pela dor. Isso está na distorção, né? Ele não pode ser só dor. Ele nasceu, ele reencarnou para funcionar, para ficar bem, para fazer essa vida viável, para tornar essa vida viável. Então, tanto nesse lugar quanto nos outros lugares, é necessário esse auto-olhar. Olha que interessante, eu tive medo de sonhar. Olha que forte essa fala de Fernando, gente. Talvez vocês nem soubessem essa história dele se ele não compartilhasse hoje, né? Então, assim, olha que forte é essa egrégora que se cria, né, numa turma que vocês vão seguir até o 10º ciclo. Você tem medo de sonhar, perpassa além dos sonhos noturnos. Essa fala dele perpassa para a vida dele. A gente precisa sonhar na vida com alguns objetivos, né? E ter medo de sentir ou de se sentir bem conduz ele para um outro lugar. Parabéns pela fala, Fernando. Foi muito, muito importante para mim, inclusive. Agradeço. E tenho certeza que foi para muita gente aqui, entende? Então, a distorção, por mais que ela seja uma compulsão ou um hábito, ou um vício, é possível ressignificar, gente. Nós não somos um papel timbrado, intitulado e condenado. Nós somos um papel em branco, tá? Então, lembrem sempre disso. Nós somos uma folha em branco. A partir do momento que você identifica uma nova habilidade, uma nova questão, um novo querer, você pode reescrever a sua história a qualquer momento. Tá? Então, assim, não se coloque nesse papel de que minha vida foi condenada ali por aquele aspecto. Claro que não! A sexualidade, a energia sexual é um lugar na sua vida. Você tem centenas de outros lugares. E ficar apenas no extravasar essa energia é porque a gente precisa olhar, e vou dar uma dica, um pulo do gato, porque as outras áreas da sua vida perdeu sentido. Se você está dando tanto alimento, porque tudo que a gente dá alimento cresce, né? De positivo ou de negativo. Se você está dando tanto alimento à energia sexual na compulsão, por que você escolheu e decidiu desnutrir as outras áreas? Por que você está olhando en passant o seu trabalho, a sua relação conjugal, a sua relação com seus pais, com seu filho, com a sua vida, com seu crescimento, com seu aprendizado? Porque tudo isso está menor. E aí a gente começa a transitar por um lugar, entende? E eu vou ter que fechar falando do aborto. Ai, Leda. Enquanto estava tendo a fala da dor, né? Thaís, sim. De Thaís, eu fiquei o tempo inteiro aqui me questionando e fazendo reflexões a respeito. E uma das coisas que eu sempre ouvi dentro da casa espírita, e eu sou espírita desde os 16 anos de idade, é que as transformações ocorrem de duas formas, pelo amor e pela dor, né? Sim. Só que, assim, a gente tem convivido na nossa família muito a questão da prática, né? Não da questão do... Eu vi na casa espírita, porque eu vi, olhar a doutrina e tal, essa é a parte mais fácil da história. Viver é a parte mais desafiadora. E eu fiquei aqui me perguntando, mas realmente a mudança só ocorre pela dor, pela dor, pela dor, pela dor? Fica essa marca muito pesada para a gente carregar, né? E aí, olha como a espiritualidade age. E eu estava aqui pensando no amor e aqui eu fiquei o tempo inteiro olhando essa frase aqui.
O amor é a força propulsora do universo. O amor é a força propulsora do universo. E estava gritando para mim aqui, o amor é a força propulsora do universo. Perfeito. E eu percebo que a gente sucumbe pela dor e não muda. Sucumbe pela dor e não muda. Sim. E aí, o que, no fundo, vai fazer com que você tenha o gatilho na mudança, no meu ponto de vista, pela minha experiência pessoal, não é a dor, é o amor. é o amor. Mas Thay também. É isso. Thay, ela foi convidada pela dor, mas o que fez ela mudar foi o amor por si mesma. Eu senti que agora eu preciso cuidar bem Foi de a mim. autopreservação. Tô mentindo, Chega Thay? de me maltratar. Chega de me maltratar. Porque Agora a dor... eu comecei a gostar mais de mim. E agora o amor me convida a mudar. Isso. Eu cansei de ter relações ruins. Eu cansei de me judiar e judiar do outro. Agora, pelo amor, eu vou começar a olhar as relações de uma forma mais afetiva. Eu cansei seu André, não foi só você que recebeu uma declaração agora. Olha que coisa linda. Amor da minha vida. Somos. Por isso que eu estou brincando tanto com ele. Então, Não tomaria esse espaço com um homem na plateia se não fosse meu marido. Então, assim, Sim. a minha lição de vida, ela caminha por muita dor, mas a mudança propulsora é o amor. Então, o convite é pela dor, né? Às vezes, você pode ser convidada pelo amor também. Isso é muito, é o que eu falei a Thay, né? Muito variável, depende de que estágio você está para compreender. Porque, com certeza, essa foi uma das mudanças da vida de Thay. A alergia ao glúten e a caseína e a lactose, o que quer que seja, eu também não consumo, mas aí por escolha, foi um dos convites de Thay. Mas ela passou por centenas de transformações na encarnação dela, que pode não ter sido pela dor. Apenas pela dor. Ela pode ter sido convidada pelo amor, como diz João. E mudou e nem percebeu, não foi tão marcante. Pegou o gancho de Tiago. Tiago, né? É Tiago? Fábio. Ai, meu Deus, não lembro mais. Vitor, meu Deus, veio o Tiago, veio o Fábio. Vitor, pegou o gancho de Vitor, sim. Porque aí você pode ter... Gente, a gente muda o tempo inteiro, a gente muda de um dia para a noite, da noite para o dia, o tempo inteiro. A gente muda um gosto de comida, a gente muda uma opção. Eu levei 10 anos para entender que eu não gostava de feijão, porque eu estava no efeito manada. Todo mundo come feijão, sou do Nordeste, feita nas águas quentes do Jorro, na Bahia. Vim de família baiana, feijão era todo dia em casa, eu comia aquele negócio todo dia. Não fica legal, não fica legal o feijão em mim. Levei 10 anos estudando essa relação com o feijão e desisti do feijão porque eu não gosto de feijão. Não gosto, não. Sem feijão, olha aí, tá vendo? Aí as pessoas ficam me convencendo hoje, é porque você não comeu meu feijão. Eu falei, criatura, já comi feijão do mundo inteiro e não consegui me convencer. Então, não gosto de feijão. O único que ainda tolero é na salada, aquele que é de corda, né? Que é um feijão verdinho, que é um durinho, etc. e tal. Mas gosto de todas as outras coisas. Então, é o autoconhecimento que... Meu Deus. Vitor, não, Fernando não, Vitor trouxe, que ele falou assim, a gente não é salto, né? É processual. Eu levei 10 anos, olha aí, para entender que eu não gostava de feijão, coisa simples, né? E parei de comer. Até hoje eu ouço. É igual a parar de beber. Eu bebi um vinho esporadicamente, parei de beber, tem uns 5 anos, né? 4 anos. Parei, não quis mais, não quero mais beber vinho, estava em outro processo evolutivo da minha história, estreitamento com o plano espiritual. Bebia muito pouquinho, tipo uma taça para mim era bacana, e a segunda ficava esquentando ali. Parei de beber, pronto, é um caos. Porque meus irmãos bebem, harmonizam com vinho e a massa, aí você foi para Gramado, não vai fazer roteiro de vinho? Não vou. Por quê? Porque eu não bebo. Qualquer coisa. Ah, mas tem a degustação, não quer degustar. E o outro fica indignado com a sua escolha. Que loucura isso? Não quero degustar, não. Não quero mais beber vinho, não quero mais fazer. Não, você não vai, não vou. Você não vai confundir que é clássico e Gramado. Não como queijo. Tem vegano? Tem de castanha. Não sou vegana, não, viu, gente? Adoro uma carninha. Não sou, não. Mas, assim, eu tiro os lácteos, né? Não vou. Ah, não tem vegano, então não quero. Mas, meu Deus, você vem. Mas, meu Deus, me deixa não querer, né? Estou feliz, tá tudo bem, não estou traumatizada. Não é porque eu não posso, não. É porque eu não quero consumir, né? Então, até a sua autovalidação no núcleo, no coletivo, gente, é difícil se sustentar. Imagine para o homem que vem com esse arcabouço, né, construído de que homem que é homem tem que se validar através do sexo, dessa energia sexual, está no grupo e fala assim, não, eu sou um homem de uma mulher só.
Eu sou um homem que invisto na minha relação familiar. Esse homem precisa ser ainda mais homem, né? Para poder se validar nesse... Verdade. Para desconstruir, entende? Para poder você passar por um processo de desconstrução. Mas o que é que passa esse homem? Um processo de autoconhecimento inegociável ali. Inegociável. Esse homem está na sua essência. Ele encontrou o seu lugar no mundo e saiu do efeito manada, que eu saí do feijão, por exemplo. Porque a gente foi uma luta sair desse feijão, né? Porque você, em todo lugar, tinha e a feijoada, que vai comer só a carne, com o arroz só. E a laranja, que eu adoro. Então, assim, vai comer só isso aí, só, nem gosto de couve, não quero a couve, não vai comer a couve no alho, não vou. No momento da mudança, né? Eu acho que quando você muda, então os caminhos, porque a vida eu vejo sempre assim, um caminho. Isso. Então, quando você escolhe por onde você quer andar, Caminhar. eu também andei minha vida um tempo muito. Então, no momento que eu parei e falei assim, eu não quero mais ser assim, Isso. eu vou mudar de hoje em diante. Isso. Então, assim, tudo na sua vida vem diferente. Então, você começa a enxergar de forma diferente. Isso. As oportunidades, Aparecem diferentes, você começa a atrair pessoas. que estão vibrando no mesmo lugar. Seu André hoje está com a bola cheíssima. Foi o meu caso e olhou para seu André. Olha que coisa incrível isso. Foi o meu caso, ela deu uma olhadinha assim, de lado para seu André. Passa a atrair justamente coisas boas, pessoas boas, relacionamentos bons. Porque você mudou a sua vibração. Isso. A vibração deixou de ser X. Isso. pra ser. Então, começa a surgir na sua vida. Eu percebi isso muito bem. Isso. Seu André está com a bola toda. Toda. Tem 2 minutos para eu terminar a aula. Eu preciso só falar um tema, que é o aborto, que foi o único que ficou de fora aqui, tá? Então, assim, não vou dar muito ênfase, trouxe ele para o final mesmo, porque é um tema que, na verdade, passa pelo livre-arbítrio, por escolha, tá, gente? E quanto mais a questão do desregrado, mais possibilidade de você estar num lugar de uma decisão tão difícil quanto o aborto vai acontecer. Então, como é que a gente previne esses lugares, essa dicotomia, esse incômodo, esse desconforto para o personagem, né? Em decidir sobre ceifar ou não a vida de um indivíduo que você mesmo foi co-criador daquela realidade, educando essa sexualidade, colocando ela adequadamente na sua vida, entendendo ela, autoconhecimento como... Vitor, meu Deus, por que só vem Fábio? Você tem outro nome, Vitor? Mateus, só pode ser o Mateus que está aqui me confundindo, não é nem o outro Fábio, nem o outro, é outro nome, é um terceiro, um quarto nome. Então, assim, justamente porque a gente precisa educar essa sexualidade. Quanto mais desvirtuada ela esteja, mais caminhos tortuosos a gente vai caminhar para aprender sobre isso, porque a vida não vai desistir de você. A vida não desiste da gente. Se você está inadequadamente, vai ter uma situação que você fala assim, poxa, caminhei até aqui. Estou causando um sofrimento tão terrível nessa outra pessoa que tem que cometer uma situação que mexe com todo o biológico, né? É uma decisão, é do personagem. Lembra que espírito não gera espírito? Isso é da materialidade, né? Então, é uma decisão que precisa tomar. Se você está adequado e educado, dificilmente vem um filho indesejado nesse caminho. Consegue entender? Dificilmente você tem que decidir sobre isso ou não, mas também a decisão é pessoal, intransferível e está alinhada aí com o seu livre-arbítrio de atuação, tá? Não há nenhuma condenação na minha fala, não. Eu falo só assim, se eu estou adequadinha, se eu já como os meus peixinhos, minha saladinha, minha comida de grãos integrais, etc., dificilmente eu vou ter um problema gástrico. Não é verdade? Se eu estou comendo bem. Assim, é energia sexual. Se eu estou conduzindo bem essa energia, se a minha entrega é pelo amor, pela verdade, pela inteirança, pela criação, pelo movimento, pela admiração, pela alma, dificilmente eu vou ter uma questão relacionada à sexualidade, porque eu estou alinhada nessa energia. Então, assim é para todo o resto, assim é para toda a vida, e assim é para todas as energias que nos circundam. O aprendizado está no alinhamento, na educação, no autoconhecimento, no aprendizado, no enraizamento dessa habilidade que você vai adquirindo caminhando. A única coisa que eu peço a vocês é que não desistam de vocês.
Porque a gente precisa da gente para seguir. Encarnou no corpinho, vai ser você e você até o último suspiro. Muita gente é temporária na vida, mas você é você até o desencarnar do personagem, porque a gente segue, né? Então, até o desencarnar do personagem é você e você. Então, eu finalizo essa aula de hoje muito grata pela presença de todos até o final aqui. Gratidão a todos. No sábado chuvoso de feriado, vocês estão com bônus horas agora triplicada, porque chegaram ao final. E desejando que a vida de vocês seja cada dia mais de vocês. Gratidão, gente. Foi lindo.